Olá, olá, boa noite! E aí, de boas? Como é que vocês estão essa noite? Tranquilidade? Hoje a gente está indo para Munique levar uma carga, não lembro do que é mais, mas é uma carga, acho que é de tinta talvez. Deixa eu ver aqui se tem. Descobri carga filé de salmão. E enquanto a gente leva, falta 3 horas. Ih, acabei de levar uma multa. E o meu boneco tá. Meu motorista, eu, né? Tô cansado, não tirei um cochilo. Então, enquanto a gente anda acima da velocidade, vamos diminuir aqui, ó. Anda acima da. Agora andamos na velocidade correta. E estamos indo para Munique. Eu vou tentar passar para vocês o que eu tirei de um texto que eu li hoje para o curso, que é sobre os princípios da educação online. Vamos começar do começo, que educação online é uma ideia para servir de uma ideia e uma prática pedagógica para servir de alternativa à educação à distância. Aí, né, o que uma e a outra tem de diferença? A diferença é a maneira de estruturar o curso e principalmente de envolver os seus participantes, alunos e professores. Na educação à distância, aquela básica que a gente já conhece há bastante tempo, e o meu boneco tá para dormir, e que a gente já fez, né? Porque acho que muita gente já utilizou ela durante a pandemia, e a pandemia avançou muito nesse quesito. É aquela estrutura que a gente já conhece de longa data por conta das aulas presenciais, em que o professor apresenta um slide, lá que seja, uma apresentação PowerPoint, a gente escuta como alunos, faz anotações, dorme, joga videogame. Não faça isso. Mas escuta o professor falando e depois talvez venha uma atividade, venha uma prova, mas é a mesma estrutura do que a gente já conhece no presencial. Acho que muitos do que estão aqui conhecem essa estrutura. Alguns concordam, outros não. E a educação online vem como uma alternativa para isso. No caso dela, ela pede que a educação e o modo de aprendizagem, principalmente, seja colaborativo. E para isso a gente necessita de tempo, né, disciplina, várias coisas específicas que a educação presencial não precisa, porque a presença já é o que a forma. Na online, por ser colaborativa já de início, ela pede, e no artigo eles apresentam 8 princípios para que ela não seja massiva nem maçante, que é o título do artigo. Princípios para aula online, para que a sua sala não seja massiva nem maçante. Acho que é isso. E eu vou passar aqui o cruzamento, porque, né, a fala de não prestar atenção aqui, daqui a pouco o caminhão vira e a gente fica de perna para. Mas eu vou ler as 8, quando eu fazer curso aqui, eu vou ler essas 8, porque elas vão fazer com que a gente pense no que é essa educação online. E o boneco tá quase dormindo. Tá quase, mas vamos voltar. Falta uma hora que eu quero. Uma hora. Olha que sou bonito. Acorda, pessoal. A educação online é fazer com que esses 8 princípios se ajudem e todos eles precisam de todos eles. Não numa sequência, mas numa maneira de necessitar mesmo. Para um tem que existir o outro. E eu vou ler. Eu acho, eu não consigo lugar para parar aqui, mas vamos mandar devagarinho. Eu vou ler eles e a gente vai conversando. O primeiro é o conhecimento como obra aberta. Pensar no conhecimento como obra aberta, a gente precisa ter a ideia da aula presencial ou da aula à distância naquele assunto mais
já pronto. É isso e ponto, tá ligado? Não tem uma construção, não é aberto a ressignificação ou ao mesmo pensar criticamente sobre o que é dado em sala. A segunda é a curadoria de conteúdos online. Vamos supor que a gente aqui faça algo muito, muito bom e que sirva de referência. Esse vídeo poderia ser referência a uma aula de educação online, por exemplo, de educação presencial, porque ela mostra os 8 princípios. E desse vídeo, a gente vai trazer discussão para a sala de aula e ver o que dá, o que não dá para fazer, por que esses princípios não podem funcionar, ou por que eles podem funcionar. Mas é pensar no conteúdo online como também uma fonte de conhecimento. Só que quem faz a curadoria é o professor, porque a pesquisa dele não vai ser mais tanto física em livros e materiais. Ela pode ser, claro, possibilidades estão abertas para tudo, mas ela vai tentar fazer com que a linguagem, e o boneco vai dormir, com que a linguagem da cybercultura, com que a linguagem que hoje usamos na internet se faça presente em sala, né? É nesse rolê, para esse caminho da curadoria. Ambiências computacionais diversas, que seria o terceiro princípio. É pensar no computador não como máquina de educar, mas como um meio de interação social. Eu sou uma pessoa muito avessa a isso. Acho ainda que a gente necessita da sala de aula, da presença física, não da maneira como a aula é feita. Isso eu discordo veementemente, mas de que ela tem que existir. Em algum momento a gente tem que conversar, tá ligado? A gente precisa se ver, se tocar, se abraçar. Essa é a parte do ser humano boa, né? O relacionamento. Né, fica bem cansado e eu falando, eu vou mexer. Então, esse relacionamento, o toque também é necessário, sabe? É um sentido e se torna real, tá? A gente pode viajar nisso. O quarto é a aprendizagem colaborativa. E aí, para mim, entra um dos grandes problemas já. Principalmente no meu caso, e não sou uma pessoa de convívio social online. Eu não troco muita ideia online. Não sei, não gosto, ou talvez. Levei outra multa? Tô dirigindo cansado no carro. Talvez agora por ser pai e tal, mas antes eu já era pouco. Já fazia pouco interação online. Não gosto das redes, das redes sociais digitais, de como elas funcionam. Mas é um rolê meu, eu sei que ela pode funcionar. E daí, para essa aprendizagem colaborativa, a gente precisa que o aluno e o professor tenham essa interação. Quando eu olho para baixo, eu vejo minhas anotações. Com que o aluno e o professor tenham interação social via computador. E isso não significa só a plataforma digital, plataforma de educação digital. Eita, tu recebendo multa, pede multa, não é bom falar e dirigir ao mesmo tempo. Meu pai já diria isso. Onde eu estava? Não só a plataforma da aprendizagem digital, mas ela pede outras redes comunicacionais, seja a rede social digital, os Instagram da vida, o Twitter, essas coisas, o X, né? Essas redes, seja o Discord, seja o WhatsApp. Já
conheço, conheço comunidades online. No caso, a que eu conheço é a TV Soberana, que já trabalha com um sistema de aprendizagem autônomo, porém coletivo, né, não sozinho, né, no Discord. Eu acompanho eles no Discord, tá? Acompanho o Discord da Soberana, e é uma rede comunista, marxista, mas que tem aulas de física, aulas de história, tem fórum de discussão sobre, tem aulas, tem cineclube, tem toda uma miríade de ferramentas para essa aprendizagem colaboracional, essa linguagem de colaboração. Então, ela é necessária e já existe maneiras de fazer, mas eu estou sentindo agora, fazendo EAD, que ela, para mim, é um dos pontos mais difíceis de se conquistar, principalmente por conta do tempo. A minha sala, praticamente todo mundo trabalha em horário comercial. Eu devo ser um dos poucos que não trabalho num trabalho tradicional, né? Eu sou autônomo e por conta disso eu tenho a possibilidade de outras áreas, outros momentos, coisa que a galera não pode. Então a dificuldade do tempo ainda é muito grande. Ela é um grande problema, né? No nosso caso, porque existem plataformas como o Discord, como o Gatter, sei lá, que é um aplicativo de escritório online, mas que parece ser muito funcional para pensar nessa aprendizagem colaborativa e numa sala de aula digital, porque ela é tipo um joguinho, mas é um escritório mesmo. Você anda com seu bonequinho dentro desse escritório. O que eu acho que está faltando, talvez, é o entendimento do aluno para fazer isso, sabe? Ou talvez mais o entendimento dos participantes do curso. Professor, tutor, aluno, todo mundo ainda está meio que perdido nesse rolê assim de aprendizagem colaborativa. O quinto princípio fala de conversação interativa, que é que é realmente promover chats de bate-papo para debater conteúdo de sala, seja atividade, seja conteúdo mesmo, seja aula, tá ligado? Para ter o convívio de troca de fala. E isso pode ser feito de maneira síncrona, né, ao vivo, ou de maneira, vamos dizer assim, postal, um vídeo que a pessoa responde, o próprio fórum da aula, da plataforma. Aí a gente tem também o sexto princípio, que é atividades autorais. A ideia desses 6, das atividades autorais, é mais ou menos o que eu estou tentando fazer aqui. Não sei se é isso mesmo, mas eu acho que sim. Que seria, por exemplo, fazer uma atividade a partir daquilo que a gente hoje em dia tem como ferramentas do meio digital. Então, eu estou apresentando um texto aqui, gravando um vídeo de como um motorista de caminhão que trabalha aqui, estuda EAD e tal, e durante uma live na Twitch, não estou ao vivo, mas estou gravando. Seria isso, seria essa abertura para atividades em grupo ou individual, de maneira a
criar conteúdo dos alunos, tá ligado? Acho que é isso. A sétima, que também eu acho que é um outro ponto muito complicado, principalmente por falta de recurso, por falta de incentivo, é a mediação docente ativa, que é a real presença do professor em todas essas atividades. E isso é muito difícil, porque a gente não tem formação de professor docente, de professor para o online. A gente tem professores muito bons no online, mas que eles também dão aula presencial e são estruturas diferentes de ensino, por mais que eles sejam, né, os melhores de todos os mundos. Ainda são estruturas diferentes, então como que isso é feito? Será que contrata mais um professor, faz esses dois trabalharem em dupla para cada disciplina? É necessário investimento e principalmente talvez pesquisa em relação a isso. E a oitava, que é uma das mais difíceis, acho também, ou talvez a que mais dá medo, que é a maneira como avaliar o aluno no online. Uma das abordagens é o rastro de interação online, que ele faz com que tudo que eu sou aluno, produza na plataforma online do curso, seja parte da nossa avaliação, ou seja, levada em conta na hora da nossa avaliação. Eu no ensino fundamental estudei numa escola que fez parte de um projeto que é a Escola Sem Fronteira, e eu não tinha nota, eu tinha boletins descritos. E tudo o que eu fazia dentro da escola era observado pelos professores, por cada um individualmente, e depois debatido em conselhos de classe, se não me engano. E aí sim construído um boletim. É uma análise pedagógica de cada criança. Isso demanda muito tempo, muito dinheiro, muito trabalho, mas talvez seja uma oportunidade, e aqui no online ele se apresenta de maneira mais possível, talvez, ou um pouquinho mais fácil do que no presencial. É de se fazer valer, né? É de testar o que parece, o que pode funcionar muito bem. Esses são os 8 princípios para a educação online. Ela parece ser uma resposta muito boa para os problemas da educação à distância, da maneira como é instrucionista massiva. Aprendi no texto. Mas ela também esbarra na realidade. A realidade não está comportando esse nosso ideal pedagógico. E por conta disso, ou os professores se esforçam ainda mais, né, se doam para esse trabalho ainda mais, ou as coisas tendem a demorar a acontecer e a mudar. Eu acho que é isso. Acabamos por aqui. Entreguei já a parada. O meu boneco dormiu. E até a próxima. Valeu.